Pare o que você está fazendo nesse exato momento, porque Neymar está de volta ao Santos Futebol Clube. É a informação que nós temos por enquanto de alguns jornalistas. Eu vou trazer para você aqui todas as informações uma a uma, para você entender em qual realmente é o grau de negociação do Santos com o Neymar. Já tem gente cravando de fato aí a chegada de Neymar ao Santos. Eu quero trazer tudo para você, então se inscreve e acompanha aí, vou passar a vinheta, então fica no canal para a gente poder acompanhar aí toda a situação de Neymar e falar de Santos 1, Ponte Preta 1 lá em Campinas. Vem pro Oriente Santista, onde o peixe é protagonista. Salve, salve, torcedor santista, eu sou o Luiz Oshiro e esse é o canal Oriente Santista. Sejam muito bem-vindos a mais uma vez aqui ao canal Oriente Santista. Vamos trazer aqui para vocês algumas informações muito importantes e relevantes, principalmente em relação a Neymar Júnior voltando ao Santos. O retorno do nosso príncipe à Vila Belmiro está muito perto de acontecer. Já tem gente cravando que ele está de fato fechado com o Santos. E eu quero, antes de mais nada, que você se inscreva aqui no canal Oriente Santista, não perde tempo, se inscreve. Ontem tivemos uma grande cobertura do jogo de Santos e Ponte Preta. Se você estava já inscrito no canal, ativou o sininho, você recebeu a notificação, já entrou na live, conseguiu assistir, acompanhar a partida inteira e mais. Teve a coletiva também ao vivo do técnico Caixinha. Então, muitos canais aí tentando reproduzir a entrevista, mas quando o jogo não é na Vila, tem que estar lá em loco. E nós aqui em parceria com o De Olho no Peixe e com o canal Naranja da Luz, transmitimos aqui de fato lá de Campinas, né, a entrevista do Caixinha ao vivo. Você estava inscrito aqui? Estava acompanhando? Então você acompanhou a entrevista ao vivo, que por sinal, a entrevista do Caixinha foi muito boa, tá? Muito boa mesmo. Então, quero que você já comece a acompanhar aqui, deixando aquele like, deixando um comentário, deixe aí seu bom dia, deixe o seu boa noite, dependendo de onde você estiver também, né? Então, deixa um comentário aí para poder participar daqui do canal Oriente Santista. Vamos primeiro, tá, para a ordem cronológica dos fatos. Ontem à tarde, primeiro, tá? Canal Jogo Simples do Ronaldo, meu parceiro Ronaldo, tweetou antes, mais ou menos meia hora antes do Diário do Peixe soltar a notícia. O Ronaldo já tinha publicado lá no Twitter do Jogo Simples de que tinha um passo muito importante sendo dado para o retorno do Neymar. Meia hora depois veio a notícia do Diário do Peixe cravando o acerto, tá? Então, vou trazer para vocês aqui rapidinho, tá? Primeiro sobre o canal Jogo Simples, trazendo aqui, deixa eu só botar aqui para vocês na tela. Calma aí, deixa eu trazer aqui rapidinho. Primeiro, o Ronaldo trazendo aqui a informação, tá? Ontem, vamos trazer aqui na tela. Deixa eu só puxar aqui, ó, aqui, ó. Canal Jogo Simples, tá? Segue lá o perfil do Ronaldo. Ó, ontem às 16 horas, tá? Informação sobre Neymar. Amanhã pode acontecer um passo muito importante rumo à chegada do jogador. Expectativa de um contrato de 6 meses. Essa foi a informação que o Ronaldo trouxe ontem, tá? Mais ou menos meia hora antes do Diário do Peixe. Logo em seguida, a gente teve aqui, ó, Diário do Peixe trazendo, afirmando e cravando, tá? Santos fecha acordo para a volta de Neymar. A matéria foi assinada pelo Lucas Barros e Giovanni Martinelli, tá? Trazemos aqui, ó, Neymar fechou o acordo para a volta ao Santos. O Santos fechou nesse sábado o acordo para a volta do atacante Neymar ao clube. O jogador que está no Al Hilal será emprestado ao Peixe inicialmente por 6 meses em empréstimo, tá? Que é o prazo do contrato dele com o clube da Arábia Saudita. O acordo está formalizado. O Diário do Peixe crava que o acordo está formalizado e deve ser anunciado nos próximos dias. Que próximos dias? Anuncia agora. Eu quero ver agora o anúncio, Santos. Neste sábado, o presidente Marcelo Teixeira, o CEO Pedro Martins e os representantes do atacante, principalmente o Neymar pai, fecharam os valores que o Santos pagará ao craque. Então, o Diário do Peixe está cravando, tá? Que tudo está certo entre Santos e Neymar, tá? A diretoria do clube entende que o ídolo se paga, e eu concordo. O Al Hilal também deve seguir pagando partes
dos vencimentos do jogador, que não está nos planos do técnico Jorge Jesus. Para você que não acompanhou, Jorge Jesus deu uma declaração bem polêmica, dizendo que o Neymar não acompanha mais o Al Hilal fisicamente, que ele não tem mais aquele nível para continuar no elenco do Al Hilal, praticamente descartando o Neymar lá do Al Hilal. Com isso, abriu aí as portas para que o Santos consiga fechar com o Neymar, seja agora por empréstimo ou também no fim do contrato, porque se, na opinião do Jorge Jesus, o Neymar não tem mais condição de agregar fisicamente ou tecnicamente ao Al Hilal agora, nem depois, nem em momento nenhum. Então, na minha opinião, o Jorge Jesus descartou o Neymar enquanto ele for técnico do Al Hilal. A não ser que troque o técnico, que acho muito difícil, porque o Jesus está muito bem lá. Então, o Neymar praticamente está fora do Al Hilal com as declarações do Jorge Jesus, tá? A vontade de Neymar foi decisiva para o acordo, que a gente sempre disse. O Neymar volta se ele quiser. Se ele quiser priorizar a parte financeira, ele pode fechar com o Miami, com o Chicago Fire, com outro clube da Arábia Saudita, porque se você não sabe, o Fundo Soberano, que é quem comanda o futebol na Arábia Saudita, ele é o dono, de fato, né, dos direitos federativos do Neymar e colocou o Neymar no Al Hilal. Quem manda é o Fundo Soberano. Se a qualquer momento o Fundo Soberano decidir que quer manter o Neymar como garoto propaganda do Campeonato Saudita e quiser tirar ele do Al Hilal e colocar em outro clube, eles podem fazer isso, porque eles mandam nos 4 principais clubes da Arábia Saudita. Mas a vontade do Neymar não é seguir lá, é voltar ao Santos. Por isso o acordo acabou sendo encaminhado. O jogador deixou claro ao pai e a agentes que sua vontade era voltar ao clube que o revelou, apesar do forte investimento de equipes como o Chicago Fire da Major League Soccer na tentativa de conseguir a contratação. O Santos também investiu pesado para chegar a um acordo na quinta-feira, após um pedido da diretoria. A torcida jovem puxou um coro de volta para casa Neymar, que foi imediatamente acompanhado por todos os torcedores presentes na Vila Belmiro, na vitória sobre o Mirassol, na estreia do Paulistão. Eu já sabia que, na verdade, todo esse coro volta para sua casa Neymar foi um pedido da diretoria, tudo estava meio que já arquitetado ali para acontecer isso, para fazer parte, né, de toda a campanha do retorno ao Neymar, que depois, né, teve a situação agora que a gente vai ler aqui do vídeo com a voz do Pelé, né? O clube também preparou um vídeo usando inteligência artificial e a voz do Rei Pelé para convencer os representantes do jogador, que ficaram emocionados com a homenagem. Pelo que eu sei, o Neymar pai principalmente, né, o pai dele que ficou mais emocionado. Revelado pelo Santos, Neymar disputou 225 jogos, marcou 136 gols, uma média impressionante. Desde 2009 a 2013, né, entre 2009 e 2013, conquistou 3 paulistas, 10, 11 e 12, Copa do Brasil 2010, Taça Libertadores 11 e a Recopa de 2012. Em 13, ele deixou o clube rumo ao Barcelona em uma negociação polêmica. Para quem não lembra, teve a situação do Neymar já ter jogado o Mundial de 2011, meio que com um acordo ali com o Barcelona, o que fez com que depois, anos depois, se duvidasse ali de que se realmente o Neymar tinha se dedicado de fato, né, pelo Santos contra o Barcelona. Isso fez com que o menino da vida se afastasse do Santos. No entanto, nos últimos anos esse laço foi se estreitando novamente e Neymar apareceu diversas vezes na Vila Belmiro com a camisa do Peixe, também se declarando publicamente. A gente viu aí nos últimos anos Neymar se aproximando do Santos, publicando fotos com camisa, se declarando em partidas de pôquer transmitidas ao vivo, falando sobre o Santos, que quer voltar, cutucando inclusive até o Corinthians, brincando que não daria para jogar no Corinthians e tal. Brincou com um amigo dele falando sobre o São Paulo, que ele é peixão e que o São Paulo foi um time que ele fez muitos gols. Então o Neymar cansou de brincar aí com os rivais e exaltar o Santos. O único porém nessa história toda seria o Flamengo, que todas as vezes que teve oportunidade, o Neymar disse que tinha a vontade sim de jogar pelo Flamengo. Então vamos trazer aqui todas essas situações, tá? Inclusive, ontem o Sormani também publicou um vídeo dizendo que tem todos os detalhes da negociação e ele meio que falou sobre muitos aspectos. Primeiro, que o Santos tenta trazer o Neymar por empréstimo. E esse empréstimo, tá, seria de 6 meses, como disse o Diário do Peixe. Mas, para acontecer o empréstimo, precisaria do Al Hilal liberar o jogador para o Santos, tá? Então precisa do Al Hilal fazer a liberação. Caso aconteça essa liberação, o Neymar chegaria até o Santos,
para jogar realmente esses 6 meses. E quando acabasse o empréstimo, ele voltaria no fim do contrato para o Al Hilal para jogar o Mundial de Clubes como um garoto propaganda do Al Hilal no Mundial de Clubes, e quando acabasse o contrato com o Al Hilal, ele decidiria se voltaria realmente ao Santos ou se tentaria mais um tempo ainda na Europa, ia medir o mercado. Essa foi a informação que o Sormani trouxe, é a apuração do Sormani, tá? Eu acho muito difícil que o Neymar ainda tenha mercado no cenário europeu. Acho muito difícil isso. Então, na minha opinião, isso não deve acontecer. Mesmo que o Neymar queira, por exemplo, jogar em times médios, vou chutar aqui alguns nomes, tá? Por exemplo, na Espanha, um Valência, na Inglaterra, o Newcastle, na Alemanha, não é médio, é grande, mas ainda assim é um clube que não disputa títulos, como o Dortmund. Eu acho que dificilmente ele teria espaço nesses times. Na Itália, o Napoli. Também acho muito difícil, tá? Que ele não indo para os grandes, numa Juventus, um Bayern de Munique, um Barcelona, um Liverpool. Acho difícil que ele ainda tenha mercado nesses times menores, entre aspas, tá? Então, acho difícil realmente que o Neymar volte ao cenário europeu, tá? Então, o mercado que ele teria ou é o brasileiro, ou é o árabe, ou é na Major League Soccer. E nesse caso, na Arábia, ele não quer continuar. Na Major League Soccer, eu acho que ele abriria a mão da parte competitiva, porque por mais que ele se destaque lá nos Estados Unidos, ele não teria a visibilidade para a seleção brasileira. O Messi é um caso à parte, tá? O Messi é um caso à parte, ele é praticamente rei na Argentina. O Suárez, assim que ele se aposentou da seleção uruguaia, aí sim ele foi para os Estados Unidos. Então acho que o Neymar deve seguir esse caminho. Agora vem a minha opinião, tá? Minha opinião é a seguinte: acho sim que o Neymar vai voltar para o Santos, que ele deve jogar no Santos até a Copa do Mundo. E quando se encerrar o contrato dele no meio do ano que vem e acabar a Copa do Mundo, aí sim eu acho que ele vai para os Estados Unidos, vai terminar de fazer ali vamos dizer assim, aquele, vai forrar o bolso mais um pouquinho, ele tá precisando, né? Aí, acabando esse contrato, eu acho que ele se aposenta jogando pelo Miami, lá o time do Messi, porque por mais que o Messi não esteja jogando quando ele for para lá, o Messi ainda será um dos donos, um dos acionistas do Miami. Então acho que o Neymar vai cumprir meio que esse contrato lá com o Miami, porque é um time do amigo dele, vai ser time do Messi, do Beckham, de toda aquela galera ali do marketing que o Neymar conhece bastante. Então, na minha opinião, é isso que deve acontecer. Deixa eu só desligar um negocinho aqui que tá meio quente meu aquecedor. Outra coisa que o Sormani disse é que o Neymar, o Santos entende que a vinda do Neymar é mais importante do que qualquer outra coisa, porque com o Neymar em Santos, aí sim os dirigentes podem pensar em contratos de 1 ano e meio, 2 anos, mas que o mais importante era trazer ele nesse momento. Não importa se era com o Al Hilal rescindindo, se era por empréstimo, não importa qual a situação fosse. E eu concordo com isso. Eu acho que se o Santos traz o Neymar, não importa qual cenário seja. Com o Neymar em Santos, o Santos consegue buscar acordos de patrocinadores, buscar investidores, melhorar a imagem, conseguir mais acordos em relação à transmissão de TV, venda de produtos. Acho que o Santos consegue criar uma atmosfera tanto de acolhimento para o Neymar quanto financeira de outros empresários e investidores, que faria com que o Neymar e a sua empresa, o entorno dele, né, entendessem que realmente era o melhor cenário. Um cenário mais acolhedor, um cenário mais lucrativo, porque lá no Santos ele não teria tanta pressão quanto em outros clubes. Então, na minha opinião, realmente isso faz bastante sentido, trazer o Neymar primeiro, depois a gente olha o que dá para fazer. Acho que realmente esse é o melhor caminho a se tomar. Faz de tudo, traz o Neymar, depois vê. Depois vê se vai trazer outros jogadores, quem que vai vir junto, se vai conseguir trazer mais jogadores. Acho que o mais importante é a marca Neymar atrelada ao Santos. E aí depois, todo o resto é meio que automático, é consequência. Outros jogadores melhores chegando para o Santos é uma consequência. Outros investidores querendo colocar dinheiro no Santos é uma consequência. Patrocínios maiores é uma consequência. Então acho que o importante realmente é trazer o Neymar de qualquer forma, tá? Tá aí.
primeiro a minha opinião e toda a notícia aí sobre o Neymar. Agora vamos falar sobre Santos 1, Ponte Preta 1. Se você está inscrito aqui no canal, já acompanhou ontem. Se você não está, se inscreve para você não perder as próximas transmissões de jogos do Santos. Temos aí o próximo jogo, Santos e Palmeiras. Teremos a transmissão aqui ao vivo no canal Oriente Santista, em parceria com a Nájila e com o De Olho no Peixe. Então se inscreve para você não perder a transmissão de Santos e Palmeiras, tá? Vai ser o primeiro clássico do ano, importantíssimo para a sequência do Santos. Podemos ter Soteldo de volta, então pode ser um jogo muito bom para o Santos, com seus titulares, com seus jogadores realmente mais renomados. Tem uma pequena possibilidade do Tiquinho Soares estrear, a gente vai ver o comportamento do Santos em um clássico de fato contra um time realmente de primeira divisão que disputa títulos. Então, acho que é o primeiro grande teste do Santos aí nessa temporada. Então, se inscreve no canal para você poder acompanhar aqui a próxima partida do Santos ao vivo, na transmissão direto, né, do estádio, e também a coletiva logo depois aí pra gente entender o que o Caixinha pensa sobre tudo que aconteceu na partida, tá? Então se inscreve no canal, deixa o like, faz todo aquele roteiro que é bastante importante. Vamos falar aqui sobre a partida de ontem, tá? Primeiro eu vou começar pelo fim, depois eu volto, tá? Primeiro a coletiva. Eu acho que o Caixinha foi muito lúcido, tá? E ele mostra muito, né, a face do português. Um cara bem direto ao ponto, que gosta das coisas cada uma no seu lugar. Então, em um certo momento, né, ele estava falando e tocou um celular de alguém, estava rolando ali um áudio, um barulho de algum celular. Ele para e diz que pro cara desligar, que aí ele continuaria, que ele inclusive não tinha pressa e que ia esperar, que era pro cara terminar primeiro para que ele pudesse falar. Ele não ia falar no meio de um ruído, no meio de uma bagunça, né? No caso, como ele entendia, que ele primeiro priorizaria ali a organização da coletiva, né? O silêncio para que ele pudesse falar. Gosto dessa postura, inclusive, tá? Porque ele consegue ser direto, consegue ser claro, consegue dizer que gosta das coisas corretas, mas sem ser grosso. A gente viu muitas vezes ano passado o Carille ser grosso com alguns jornalistas, né? Seco demais até em alguns momentos, porque não sabia medir o limite ali da educação, da sinceridade, da forma direta de falar. Ele até brincava com coisas que não precisavam brincar e era seco demais e grosso com coisas que também não precisavam. Então perdia muito equilíbrio ali. Acho que o Caixinha é mais equilibrado nesse sentido na coletiva, tá? Até porque em campo ele virou para a torcida da Ponte, bateu no peito, provocou, levou algumas ofensas para casa, né? Então a gente vê que é um cara que tem muito sangue dentro de campo, não para quieto, chama o time o tempo todo, põe energia ali, fala, quer ajudar. Foi inclusive pegar uma bola ali para repor o jogo. O quarto árbitro veio reclamar, falando: ó, você não pode pegar a bola, o jogador tem que pegar, você não é gandula e tal. Então acho que ele quer participar o tempo todo do jogo, quer ir junto com o time. Gosto muito dessa postura. Acho que essa energia fora de campo ali contagia. Pode contagiar para o mal, dependendo de qual rumo tomar, tá? Por exemplo, ele discutiu com o treinador o Valentim, da Ponte Preta, por causa da situação do jogador caído no chão. Dependendo de como tomasse o rumo da discussão ali, podia inflamar o campo, podia fazer com que os jogadores do Santos quisessem partir para cima de uma discussão ou briga, como foi o Cuca, por exemplo, na final da Libertadores, que o Cuca perdeu a linha fora de campo e atrapalhou bastante o time ali no final da partida, desconcentrando e tomando o gol que custou a nossa Libertadores, tá? Então acho que o comportamento dele ali ajuda e ajuda bastante, né, a fazer com que o time fique atento o tempo inteiro na partida. As declarações do Caixinha, acho ele muito lúcido quando ele aponta os erros, diz que eles trabalharam uma intensidade que não foi exercida, uma pressão sem a bola que também não foi exercida, que ele disse que queria o Miguelito na direita, sendo canhoto, trazendo para o meio, para abrir o corredor para o Léo Godoy, não aconteceu e ele disse que não aconteceu realmente. Então ele não é aquele cara que a gente viu. Lógico, não tem como não comparar. No ano passado a gente viu o cara ele chegar na coletiva e falar: ah, o que você achou do jogo? Ele falava: bom, eu vou ver no vídeo depois, eu vou assistir ainda para poder entender melhor. O Caixinha não. Ele viu a partida e ele fala na hora. A gente trabalhou isso, isso não aconteceu, a gente precisa consertar, precisa arrumar, rendimento não foi satisfatório, primeiro tempo foi ruim. Ele mostra os erros e fala dos erros, não tem vergonha de dizer que erraram, que não funcionou.
E ele fala em conjunto que a culpa é deles e não dos jogadores. Ah, a gente treinou e eles não fizeram. Não, não aconteceu. Então, gosto dessa postura de admitir o erro, mostrar o erro, tá? A tentativa de arrumar. E também, na situação das alterações, acho que ele está tentando também testar os jogadores. Se a gente já viu, por exemplo, é a segunda partida. A gente já viu o Rainer em campo, já viu o Léo Godoy e já viu o Sherman. Ele testou os 3 laterais. Ele já testou Luan Pérez, Basso e Zaivaldo. Testou João Schmidt, Rincon, Pituca, Tassiano, Soteldo, Luca Meireles, Miguelito, Lucas Braga, Guilherme. Ele foi testando, foi colocando para jogar. E é isso mesmo. Tem que pôr para jogar para testar, sentir como tá o jogador, se serve ou se não serve. Se não colocar no campo, o treino é uma coisa, o campo é outra. E colocar para jogar faz parte de sentir ali o termômetro, se serve ou não serve. Sem falar que uma partida só não dá para você avaliar se o jogador serve ou não. Na transmissão eu falei, o Joaquim estreou pelo Santos muito mal, mas muito mal. Aquela partida, aquele 3-0 contra o Ituano, o Joaquim foi um dos piores daquela partida. E depois ele se mostrou um bom zagueiro e foi vendido. Rendeu dinheiro para o Santos. Patati diversas vezes foi mal. E no fim acabou conseguindo jogar e rendendo também uma venda para o Santos. E onde que eu quero chegar? Que o Miguelito não foi bem. Em nenhum momento até agora o Miguelito apresentou um bom futebol. Mas no primeiro momento que ele conseguiu dominar uma bola, ele dominou, já cortou e finalizou rápido. Pensou rápido e tentou fazer o gol. E tem que chutar. Sem chutar não sai gol. E o Miguelito tentou. Não foi bem, não ajudou na recomposição, inclusive pouca gente está falando. Mas o gol que o Santos leva é parte da culpa do Miguelito. Porque o Léo Godoy tá marcando o atacante da ponta esquerda da Ponte Preta e vem o zagueiro de trás para fazer o cruzamento. Esse cara que tá pela esquerda tinha que estar sendo marcado pelo ponta direita do Santos, que é o Miguelito. Se fosse um outro ponta direita ali que sabe marcar, por exemplo, tá? Vou falar só jogador ruim para vocês entenderem, mas tem recomposição. Lucas Braga, La Quintana, até o Otero, que muitas vezes conseguiu fazer recomposição no ano passado, esses caras todos eram usados, com exceção do Lucas Braga que voltou agora, mas La Quintana, Otero, eram usados em alguns momentos pelo Carille porque sabiam recompor. O Patati foi preterido muitas vezes porque era acusado de não saber fazer a recomposição, que não tinha essa ajuda. O Pedrinho foi muito exigido ano passado para que ele fizesse a recomposição e acabou fazendo em alguns momentos. O Miguelito não fez. E a ausência do Miguelito ali forçou o Pituca a sair da meia-lua para tentar chegar e antecipar e não permitir o cara cruzar. Mas até o Pituca chegar, o cara conseguiu cruzar. O Pituca ainda tentou dar um pulo ali na frente dele, mas não conseguiu chegar, porque ele estava distante do jogador. E o Luan Pérez falhou bizonhamente no gol, né? Porque o Luan Pérez ficou marcando a bola, o Jandia saiu por trás dele, distante, a uns 2 metros. Quando a bola foi, o Luan Pérez já não tinha mais como chegar. E uma belíssima cabeçada, aquela de almanaque. O cara sobe e faz todo o movimento da cabeçada no contrapé do goleiro. Era impossível do Brasão pegar aquela bola. Então foi um baita de um golaço de cabeça do Jean Dias. Mas para mim, uma falha conjunta de Miguelito, que não marcou o cruzamento, e do Luan Pérez, que permitiu o cara chegar por trás dele marcando a bola ao invés de olhar o jogador. Então foi uma falha dupla para mim, do Miguelito e do Luan Pérez. Mas o importante é que o Miguelito teve oportunidade. E eu acho que esse é o importante ali que que o Caixinha disse na coletiva, né? De colocar para jogar, de dar a oportunidade, né? De fazer esse rodízio. Eu acho que isso é bastante importante. Ele fala também das falhas ali defensivas do Santos, que faltou a marcação em pressão alta, que a atitude da Ponte também fez com que o Santos não conseguisse, né, exercer o que eles gostariam. E aí eles mudam de postura no segundo tempo, conseguem exercer um pouco mais o jogo. Na minha opinião, o Brasão não tinha muito o que fazer no jogo. Quando precisou, ele foi lá e defendeu. A dupla de zaga, Zé Ivaldo, muito mal tecnicamente, errando domínio, errando passes, mas não teve nenhum erro crasso que custou ali talvez um gol, uma possibilidade. O Zé Ivaldo errou, mostrou que é muito fraco e tecnicamente errou bastante. A gente não sabe ainda se é ritmo de jogo ou se ele realmente apresenta esse nível. Tem que dar tempo para ver se realmente ele pode ou não agregar
como a gente deu tempo pro Joaquim e o Joaquim mostrou. Tô duvidando, mas tem que dar tempo. Luan Pérez, preocupante, 2 jogos e 2 falhas aéreas, bem preocupante, porque o Luan Pérez não é novo, não é um cara inexperiente, ele devia ter essa noção de espaço de campo. Escobar se doou, fez o que pôde, mas é fraco tecnicamente e às vezes ele tem realmente essas falhas aí na parte técnica, posicional, mas é um cara que pelo menos se entrega. Léo Godoy, na direita, para mim foi igual o Escobar. Tentou se entregar, tentou fazer o possível, mas também não é tão acima da média assim. Acho que é um lateral razoável. Muito melhor do que o Rodrigo Ferreira, Rainer e últimos aí que passaram pelo Santos. Mas também não é nada de espetacular. É um jogador bom para ter no elenco ali e nada além disso. Para mim o Sherman é melhor do que ele, inclusive. No meio, Rincon tá me surpreendendo demais. Rincon acima do que eu imaginava, fisicamente, tecnicamente, se entregando em campo, na parte posicional, cobrindo todos os espaços ali na cabeça de área, até conseguindo sair com uma certa qualidade, com a bola no pé que eu não imaginava que ele tinha. É o ideal? Óbvio que não. É um cara que tem um pouco de lentidão também. Mas dentro do elenco do Santos, pô, para mim hoje é o melhor volante disparado. Mas não tem nem comparação, tá? João Schmidt, que entrou, não apresentou para mim nada, muito lento, quase perdeu a bola umas 3 vezes em giros que ele tentou fazer para clarear. Ele precisa de um tempo muito grande para virar o corpo, fazer o posicionamento, para fazer o passe. Para mim o Schmidt está muito abaixo, mas muito abaixo no quesito intensidade e movimentação. Pituca não consegue agregar tanto ofensivamente, mas consegue taticamente com o Rincon ocupar os espaços que precisam. Então os dois, para mim, como dupla de volante, estão muito bem. Estão conseguindo ajudar. O problema é que eles não conseguem roubar a bola e servir o meia que vai criar, porque não tem o meia. Então os dois acabam sofrendo com esse problema aí no espaço do meio de campo. Mas dentro do que é proposto para Pituca e Rincon, os dois como dupla estão funcionando sim na parte tática. Não estão conseguindo agregar ofensivamente porque não tem como ajudar um meia que não existe, que hoje foi o Tassiano. Tassiano para mim é uma decepção muito grande, porque eu pensava, na minha opinião, né, o que eu imaginava, é que ele conseguiria ocupar espaços nas costas do zagueiro. O próprio Caixinha falou isso, de abrir o espaço pelo meio, preenchendo o meio, puxando e atraindo. Qual que é a intenção do Caixinha? Pegar o Guilherme na ponta esquerda e fechar ele pelo meio, Miguelito na ponta direita, fechar pelo meio, fazendo com que o lateral tenha que acompanhar e muitas vezes com a subida, tá, do lateral direito do Santos quando o Miguelito fecha, ou do lateral esquerdo, o Escobar, quando o Guilherme fecha, fazendo uma troca, atraindo a marcação. Porque aí o Escobar passando, o lateral direito vai ter que sair do Guilherme para marcar o Escobar e o zagueiro marcar o Guilherme. Só que o zagueiro marcando o Guilherme, o outro zagueiro marcando o centroavante, você cria um espaço para o meia chegar. E isso não aconteceu. Esse espaço ocupado nas costas dos zagueiros, dos laterais, não aconteceu pelo Tassiano em momento algum. Então, para mim, faltou muita movimentação do Tassiano para ajudar a armar e para infiltrar nas costas. Então, para mim, faltou bastante movimentação. O Tassiano não conseguiu agregar em praticamente nada dentro do campo. Acho, inclusive, que a falta de criatividade do Santos no meio de campo, a falta de chegadas, de finalização, também se deve muito ao fato do Tassiano não conseguir exercer 10% do que o Soteldo exerceu no primeiro jogo. O Soteldo, para mim, quebrou a marcação diversas vezes, enxergou alguns passes, conseguiu criar oportunidades para os seus companheiros, coisa que o Tassiano não conseguiu fazer, mas assim, nem de longe. Guilherme puxou o protagonismo para ele mais uma vez, né? O Miguelito eu já falei pela direita, né? Falar do Guilherme agora pela esquerda. Guilherme, para mim, conseguiu puxar mais uma vez o protagonismo, sendo decisivo. Ele apareceu e fez o gol. E em diversos momentos que o Santos não sabia o que fazer com a bola, o Santos jogava a bola no Guilherme e falava, resolve. Aí ele pegava a bola, conduzia, segurava daquela forma que a gente viu no ano passado. Vi muito do Guilherme de 2024 ontem, contra a Ponte Preta, e isso me decepciona, porque eu imaginava que ia ter mais movimentação. A interação que teve Soteldo e Guilherme no primeiro jogo, não teve Guilherme e Tassiano. O Escobar chegando pela meia, como se fosse um meia atacante, fechando pelo meio, trazendo o zagueiro para a cabeça de área. O Escobar não conseguiu fechar, porque não tinha essa triangulação, não tinha essa movimentação. E acabava que ficava tudo no pé do Guilherme. O Guilherme resolve, o Guilherme corta, o Guilherme leva para o fundo. E o Guilherme, tecnicamente, eu acho ele bem normal, nada muito acima da média. Inclusive, a gente viu por que o Santos não conseguiu chegar, porque dependia somente do Guilherme.
Luca Meireles, tá? Para mim é uma grande promessa, um jogador que conseguiu se movimentar ali dentro do limite do que o Santos conseguia propor para ele. Não apareceu tanto, mas porque o ataque não conseguiu aparecer tanto. Mas numa jogada individual, onde ele consegue fazer o giro do pivô, sair atrás do zagueiro, teve uma baita visão de jogo, enxergando o Guilherme fazendo um passo de esquerda para o meio. Para mim, ele podia ter finalizado, outro jogador teria finalizado. Ele conseguiu olhar para a área, enxergar o Guilherme e fez um passe bem preciso. Então, o pouco que ele conseguiu agregar resultando em gol. Acho, inclusive, que o Wendel Silva e Luca Meireles entregam algo parecido em campo. Só que tem um porém. Luca Meireles é novo e pode ser vendido por uma fortuna daqui para frente. Já o Wendel, quanto mais ele jogar, mais perto o Santos fica da porcentagem de jogos e vai ser obrigado a pagar 2 milhões de euros pelo Wendel. Então, se a gente tem o Tiquinho Soares, que tá aí para ser titular do Santos, e a gente vai ter um jogador no banco, se esse jogador do banco vai ser o Luca Meireles, não tem por que colocar o Wendel para jogar. Quanto mais colocar o Wendel para jogar, maior é a porcentagem de jogos dele, e se chegar na média no meio do ano, o Santos é obrigado a comprar o Wendel. Então, com o Luca Meireles apresentando o que apresentou ontem, que na minha opinião não é nada de espetacular, mas é parecido com o que o Wendel entrega, não tem por que você arriscar, né, colocar o Wendel e ser obrigado a pagar. No ano passado, quando o Pedrinho estava chegando perto dessa média, o Santos parou de relacionar o Pedrinho. De forma correta, inclusive, tá? Então, na minha opinião, não dá para continuar colocando o Wendel para jogar, porque o Santos vai ser obrigado a comprar, tendo o Tiquinho aí como titular e o Luca no banco. Para mim, tá muito bem servido o ataque do Santos. Quero a opinião de vocês, põe nos comentários aí o que você achou desse empate entre Santos e Ponte. Para mim, decepcionante como rendimento. O Santos não pressionou em linha alta, não jogou com os zagueiros em linha alta. E se não for para jogar com o zagueiro em linha alta, se for para jogar com o zagueiro lá atrás, como jogou ontem, o Gil tem espaço. Se é para exercer todo o jogo com o zagueiro em linha alta, pressionando, com os zagueiros próximos ali no meio de campo, o Gil não tem espaço. Então, para o espaço do Gil realmente ser relevante no elenco do Santos ou não, depende de como vai jogar. Se vai jogar jogo sim, jogo não, fazendo pressão, jogo sim, jogo não, fazendo uma linha mais baixa, então o Gil tem que estar no mínimo no elenco. Porque ele serve para jogar lá atrás. Isso eu acho que ele serve. Agora, se for jogar em linha alta, esquece. Não tem nem que ter no elenco, porque o Gil vai tomar a bola nas costas o tempo inteiro. Então, acho que é bem importante a gente falar sobre a situação do Gil aí e o esquema tático que o Santos vai usar. Quero a opinião de vocês, o que vocês acharam da partida do Santos, o empate. A Ponte tem uma vitória e um empate, assim como o Santos, assim como o Palmeiras. Alguns times já têm 2 vitórias, mas o Bragantino, por exemplo, que seria, entre aspas, o principal adversário do grupo aí do Santos, tem 2 derrotas. Então, para mim, o Santos vai começando bem aí a sua classificação para a próxima fase do Paulista. É uma fase curta, são só 12 jogos. Então, agora faltam 10 partidas para chegar aí ao fim da classificação na primeira fase. Acho que o Santos vai passar sim, que o Santos deve chegar entre os 4 do Paulista e a partir daí o que vier é lucro, tá? Quero a opinião de vocês, falem nos comentários o que vocês acharam da partida do Santos. Eu volto num próximo vídeo ou numa próxima live, mas sempre aqui durante a manhã para poder começar o dia de vocês aí com bastante informação. Falamos aqui de Neymar, falamos da partida do Santos contra a Ponte Preta. Deixa aí nos comentários a sua opinião, se inscreve no canal se não for inscrito, deixa o like que é muito importante e compartilha, clica no botão de compartilhar para enviar aí para os seus amigos, tá? Eu fico por aqui, um abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Na terra do Japão